Fala galerinha, professor Rafael Veloso falando para mais uma aula de Físico-Química 2. Hoje nós vamos falar de dois tópicos importantes, que são a energia de Gibbs parcial molar, também conhecido como potencial químico, e o outro tópico será a termodinâmica de mistura, ou seja, como que as variáveis termodinâmicas se comportam quando você tem uma mistura, ok? Então a energia de Gibbs parcial molar ela é dada por esta equação que está aqui, ó. A variação da energia de Gibbs em relação ao número de mols, né? As propriedades parciais molares, elas são descritas por uma expressão parecida, né? E para apresentar essa energia de Gibbs parcial molar, a gente usa esta letra grega, que é o Mi, né? O Mzinho com a perninha, primeira perninha um pouco maior, né? E essa letrinha é usada para representar o que a gente chama de potencial químico, tá? Então, potencial químico e energia de Gibbs parcial molar são a mesma coisa. A gente vai usar o potencial químico quando a pressão, a temperatura e o número de mols dos outros componentes da mistura forem constantes, tá? Então, a gente vai estudar como que a energia de Gibbs varia em relação ao número de mols do componente estudado, né, do componente J, por exemplo, você tem uma mistura de álcool e água. Você quer saber o potencial químico do álcool? Então você vai ver a variação da energia de Gibbs em relação, né, como que a energia de Gibbs varia em relação ao número de mols do álcool, tá? Então se você for adicionando álcool, como que a energia de Gibbs varia? Esse gráfico aqui, ó, está mostrando que conforme a gente viu aqui em cima, esse potencial químico ele nada mais é do que a derivada. Ó, aqui você tem um gráfico de energia de Gibbs no eixo Y contra o número de mols. Esse gráfico, a função apresentada por ele está em vermelho aqui, ó. Tá em vermelho, certo? E o potencial químico nada mais é do que a derivada em um dado ponto. Então você tem o potencial químico, ok? E aí, se você tiver uma substância pura, essa energia de Gibbs ela vai poder ser medida como o número de mols vezes o potencial químico, de maneira mais genérica, tá? E aí, se você fizer a mesma análise que a gente fez na aula passada a gente chegou que o volume total da mistura vai ser o volume parcial molar de A vezes o número de mols de A, mais volume parcial de B, molar parcial de B, vezes o número de mols de B. Você acaba cortando a parte molar do volume parcial, molar, com o número de mols, né? Então dá para você fazer essa mesma análise para a energia de Gibbs, certo? E aí você chega nessa equação aqui, ó, que a energia de Gibbs, né, vai ser a soma, né, da participação de cada componente da mistura. Então aqui nós vamos ter a participação do componente A e a participação do componente B, tá? Lembrando que para usar esse potencial químico, a gente está considerando T e P constantes. Essa equação aqui a gente vai chamar de equação zero, tá? Essa vai ser a nossa equação zero, que a gente vai substituir ela lá na frente. Ok? Beleza, gente. E se a gente resolver variar T e P, como que fica? Aí eu vou ter que pegar a equação fundamental da termodinâmica, que é uma equação maior para a variação da energia de Gibbs, variação da energia de Gibbs, que é uma equação já bem conhecida, que vocês provavelmente viram ela na termodinâmica, com essas duas partes aqui, ó. Ela é um pouco maior do que isso, mas considerando T e P, a gente vê ela com essas duas partes. Só que, geralmente, a gente observava essa equação para reações e tudo mais, a gente às vezes não incluía a parte de potencial químico, e a gente considerava que o potencial químico era igual a zero. Só que ela tem essa outra parte aqui também que contabiliza o potencial químico, tá? Se você tem só dois componentes na sua mistura, A e B, você vai ter só essas duas partes. Se você tivesse um componente C, você teria que colocar mais Mi de C, DNC, tá? Essa equação é conhecida como equação fundamental da termodinâmica. Equação importantíssima aí, ó. Então, se eu fizer uma variação infinitesimal de T e P a T e P constante, ó,
Se T e P forem constantes, o que vai acontecer com essa equação aqui, ó? Se o P ele é constante, essa derivada aqui, ó, vai dar zero. Se a temperatura é constante, essa derivada aqui vai dar zero. Então sobra aqui a variação da energia de Gibbs é essa soma aqui, tá? Essa equação a gente vai chamar de equação 1, tá? Então a equação 1 está aqui descrita. Então ela mostra como que a energia de Gibbs varia em função da composição da mistura. Ó. Se eu mudo a composição, a quantidade de A e de B, a energia de Gibbs também varia. E o que que significa? Que o processo ele pode deixar de ser espontâneo se você mexer na composição. Não precisa estar falando de reação química, pode estar falando, por exemplo, da movimentação de moléculas dentro de um sistema, né? O exemplo mais prático que eu posso pensar aqui agora é o seguinte, ó, vamos imaginar que você tem um vasilhame, né? E aí você divide esse vasilhame seu em duas partes. Essa divisão ela é porosa. Aqui de um lado, então, você resolve colocar sal. Desse lado aqui você vai colocar sal. E sal não, uma solução salina bem concentrada. Colocou um pouquinho de água aqui, uma solução salina bem concentrada. Do outro lado você enche de água, certo? Então a água, naturalmente, nessa situação aqui, ó, ela vai tentar passar daqui para lá para poder balancear a concentração da solução, né? Isso é osmose, tá? Osmose. Então, por osmose, a água tenta passar daqui para lá. E ela consegue passar porque essa membrana ela é permeável, ela deixa passar, tá? Então, aqui, se eu for calcular a variação da energia de Gibbs, né, ou o ΔG, ele com certeza vai dar negativo, vai dar menor do que zero. E ΔG menor do que zero significa que o processo é espontâneo. Só que se eu resolver adicionar do lado esquerdo aqui, ó, uma quantidade de sal, a qual deixa essas duas soluções com a mesma concentração, então se aqui também virar uma solução salina com a mesma concentração, então perceba que o que eu mudei foi o componente sal, que eu vou chamar de componente B, tá? Então eu adicionei um componente B, um componente chamado sal aqui nessa solução. Ao adicionar isso aqui, a água não vai mais passar nesse sentido, tá? Ah, professor, mas ela pode passar porque existe uma pressão maior aqui do que aqui. Realmente, só que é coisa do desenho, tá, gente? Eu estou querendo ilustrar só essa questão da quantidade de sal de um lado ou do outro. Então, se eu adicionar esse sal desse lado de cá, esse líquido, essa água, não vai querer passar mais para aqui por diferença de concentração. E aí eu vou mudar a energia de Gibbs por mudar a composição da mistura. Então, é isso que esta equação aqui está mostrando, tá? Essa expressão ela pode ser usada para calcular o trabalho extra, tá? O que é o trabalho extra? Nós temos um trabalho que é geralmente o que a gente aplica em termodinâmica, que é relacionado à expansão. Então é aquele menos PDV, né? Aquele trabalho geral. Só que existem outros tipos de trabalho, por exemplo, trabalho elétrico. Então uma pilha, ela fornece energia que pode ser usada para realizar trabalho. Esse trabalho da pilha, por exemplo, ele não é contabilizado naquele trabalho menos PTV. Ele não é contabilizado aqui, ó. E como que ele vai ser contabilizado? Ele vai ser chamado a partir de agora de trabalho externo ou trabalho extra, tá? E aí como é que eu chego nesta expressãozinha aqui, ó, que eu falo que o trabalho extra pode ser igual, né? Pode ser visto como igual à variação da energia de Gibbs, a diferenciação do trabalho extra é igual à diferenciação da energia de Gibbs. Como é que eu chego nisso? Vamos fazer aqui a suposição. A gente sabe lá da termodinâmica que a entalpia ela é a energia interna mais a pressão vezes o volume, certo? E a energia interna tem uma expressão para ela, que é da primeira lei da termodinâmica, que fala que ela é a derivação dela é dQ dW. Então, lá da primeira lei da termodinâmica, dU
é dQ mais dW, tá? Então, o H, né, se eu derivar ele aqui, ele pode ser escrito desta forma. A dH é dQ dW mais a derivada de P vezes V. Beleza, então essa equação eu vou chamar de equação 2, que eu vou usar ela daqui a pouquinho. Eu sei também, lá da equação lá de cima, dessa equação aqui, ó, G é igual a H menos TS. Então, se eu derivar essa equação, vai ficar dG é igual a dH menos dTS. Então, aqui eu tenho uma derivada de duas variáveis, T e S. Então, essa derivada, né, usando a regra da cadeia lá, vai ser T ds mais S dt. Isso tudo está negativo. Então, fica que dG é dH menos TDS menos SDT, tá? Então, o que acontece? O DH, ó, esse DH aqui, ó, a gente encontrou ele aqui em cima, expressão para ele. Então, eu posso substituir. Eu vou substituir essa equação 2 na equação 3, tá? Então, no lugar do DH aqui nessa equação, eu vou colocar essa equação toda aqui, ó, e aí vai ficar essa coisa grande, tá? Esse em preto aqui, ó, é o DH que eu substituí, tá? Então, se eu considerar a temperatura constante para essa equação de DG aqui, ó, qual o termo que eu vou cortar? Eu vou cortar esse termo aqui, ó, porque nele você tem a derivada da temperatura. Então, eu corto este termo. E aí fico com o restante que está aqui, ó. Tá? Se o processo for reversível, gente, é aquele processo onde você desconsidera o atrito, você desconsidera as perdas, tá? Do sistema para o universo, para a vizinhança. E aí eu coloco o heavy, né, embaixo do trabalho, e eu posso falar que o calor ele é apenas o TDS, porque esse calor ele não vai ser perdido, né? E nesses casos, eu posso usar a desigualdade de Clausius, na verdade, como uma igualdade, né? Desigualdade de Clausius é essa equação aqui, ó, ela é conhecida como a segunda lei da termodinâmica. Então, se é reversível, eu posso dizer que ds é dq sobre t. Ou seja, né, resumindo, dq é t vezes ds, tá? E aí, substituindo aqui, ó, esse dq, então, ele vai virar t ds, tá? Tá aqui nessa equação de baixo, ó. Só que aqui eu tenho um TDS positivo e um TDS negativo, então eles vão se cortar. Aí sobra que dG é a variação do trabalho reversível mais PDV mais VDP. O trabalho reversível, esse trabalho aqui, ó, ele vai ser a soma do trabalho externo, né? Trabalho extra, que é trabalho elétrico e as outras coisas, mais o trabalho de expansão. O trabalho de expansão ele vai ser sempre menos PDV, tá? E aí eu tenho menos PDV de um lado, mais PDV do outro, eu posso cortar. Aí a minha equação, ela fica a variação do trabalho extra mais VDP. Só que se eu considerar que a pressão é constante, então até agora nós já consideramos temperatura constante, pressão constante. Se eu considerar a pressão constante, esse segundo termo aqui ele vai se cortar, tá? E aí, para essas condições de temperatura e pressão constante, eu posso dizer que a variação da energia de Gibbs é igual à variação do trabalho infinitesimal do trabalho extra, tá? Então, o que acontece? Se a energia de Gibbs, voltando lá em cima, se a energia de Gibbs ela pode ser escrita, ela é igual ao trabalho extra, e ao mesmo tempo ela é igual a essa equação aqui, a equação 1, então eu posso, no lugar de colocar dG aqui, ó, eu posso colocar o trabalho extra. E aí calcular qual que é o trabalho que pode ser executado por uma pilha a partir dos potenciais químicos. Então, se eu tiver uma maneira de calcular os potenciais químicos, eu consigo calcular quanto que uma pilha vai conseguir me dar de trabalho a partir dos potenciais químicos de uma mistura aí, ó. E aí, lá quando a gente estiver falando sobre, a gente vai falar um pouquinho ainda sobre pilha e tudo mais, vocês vão perceber
que uma pilha, a tensão que ela libera, uma pilha normal, ela é dada por essa equação que eu até já passei para vocês no quadro. É RT sobre NF. Aqui eu não lembro se é log ou se é LN, vou colocar log, tá? Das concentrações. Se for uma pilha de zinco e cobre, por exemplo, vai ficar o zinco em cima, concentração de zinco dividido pela concentração de cobre. Então perceba que a tensão que é liberada por uma pilha, ela vai depender diretamente das concentrações, ou seja, do número de mols. Tá? E é exatamente isso que essa equação aqui está mostrando. O número de mols, variação do número de mols, vai influenciar no trabalho que essa pilha conseguirá executar. Tá? Essa equação aqui, ó, ela é conhecida como equação de Nernst. Tá? Então, o trabalho extra elétrico, mecânico, etc., pode ocorrer por uma alteração na composição. Beleza? A gente vai ver a relação agora do potencial químico com outras variáveis. Porque o potencial químico ele é importantíssimo, porque ele consegue mostrar como que outras variáveis mudam em relação à composição. Tá? Então, ele mostra isso. Ó. Ele pode mostrar como que a energia interna, que a entalpia e que a energia de Helmholtz varia em função da composição. E vou provar para vocês uma delas, né? E as outras a gente vai fazer por analogia, tá? Então a gente sabe que o Gibbs, ele é energia interna mais PV menos TDS, tá? E que a energia interna vai ser o trabalho, certo? Menos PV mais TS mais G, né? Só isolei aqui a energia interna nessa equação. Energia interna eu isolei aqui, joguei todo mundo que estava desse lado de cá, joguei para lá. Ficou negativo. Era negativo ficou positivo, positivo ficou negativo, beleza? Então, ó, se eu fizer uma derivação aqui, ó, derivada de U, né? Eu vou ter que derivar esse termo aqui também. Aí esse termo derivado vai gerar PDV e VDP, ambos negativos. A derivação do TS vai gerar TDS e SDT. E a derivação do G vai virar DG só. Joia? Só que a gente sabe o seguinte, que o G, o Gibbs, tem uma equação para ele. Né? Que equação é essa? Vamos dar uma olhada lá em cima. Cadê? Essa equação aqui, ó. Essa equação que ela pode ser usada para representar a variação da energia de Gibbs, tá? A gente vai pegar ela e vai usar lá embaixo. Aqui eu já substituí na equação, ó. Já substituí ela aqui, ó. Então essa equação aqui é aquela que estava lá embaixo. Substituir DG pela equação dele, tá? E aqui a gente tem alguns termos que são iguais, que dá pra gente cortar. Vamos ver quais são eles, ó. VDP está positivo aqui dentro. VDP aqui está negativo. SDT está negativo. SDT está positivo. Né? Então, cortei alguns termos aí. Se eu considerar que o V é constante, então isso aqui corta. Se eu considerar que o S é constante, então isso aqui corta. Então, acaba que sobra o quê? Que a variação da energia interna vai ser a variação de potencial químico em relação ao número de mols, né? Potencial químico de A em relação ao número de mols de A, mais é aquela mesma soma que a gente usou lá em cima para representar a energia de Gibbs. Qual que é a diferença daquela equação para esta equação aqui, ó? A diferença é quem a gente considerou constante. Tá? Aqui a gente considerou constante o S e o V. Né? O S é entropia e o V volume. Lá a gente considerou constante a temperatura e a pressão. Então, por análise similar, a gente consegue chegar nessas expressões aqui. Ó. A energia de Gibbs ela consegue mostrar como que a energia interna varia em relação ao número de mols se você deixar constante a entropia, o volume e o número de mols dos outros componentes. Ela consegue mostrar como é que a entalpia varia se você deixar constante entropia, pressão e número de mols. Ela consegue mostrar como é que o número de Helmholtz, né, a energia de Helmholtz varia se você deixar constante temperatura, volume
e número de mols. E claro, né, ela consegue mostrar também como que a energia de Gibbs varia, que é a primeira expressão dessa aula, essa expressão aqui, ó. Como que a energia de Gibbs varia se você deixar constante pressão, temperatura e número de mols, tá? Então ela é uma variável importantíssima, ela consegue dizer muita coisa sobre uma solução, sobre uma mistura, tá? Aí a gente passa a falar um pouco da equação de Gibbs-Durham, né? A equação de Gibbs-Durham, uma equação fundamental aí pra gente, ela vem dizer o seguinte, que Gibbs é igual ao número de mols vezes potencial químico, né? A soma dos números de mols vezes os potenciais químicos. Ela, na verdade, nos livros, ela é expressa como um somatório, né? De igual a 1 até n de ni, mi, tá? Ela é expressa assim nos livros. Só que se eu abrir esse somatório para uma mistura binária, aí vira esta solução, tá? Se eu fizer uma derivação dessa equação de Gibbs-Durham, uma derivação, o que eu vou chegar? Vou chegar que dg, né, é igual. Aqui eu tenho duas partes. Ô, Vero, eu já fiz café já. Tá aqui, ó. Perdão, pessoal. Então, eu vou ter essa derivação aqui, vai gerar duas partes. Vai gerar, considerando que Na é constante, aí derivo o potencial químico. E considerando que o potencial químico é constante, derivo o número de mols. Essa parte também vai gerar duas partes. Esta e esta parte aqui, tá? Se eu considerar P e T constante, 1 e 4 tem que ser igual, certo? Ó, 4 é essa equação que eu acabei de mostrar para vocês, que nasce de Gibbs-Durham, né? Então, por que tem que ser igual? Porque a suposição que eu fiz na equação 1 e na equação 4 são as mesmas. E eu estou tratando da mesma variável, que é o potencial químico. Então, as equações têm que ser iguais. Vamos lá dar uma olhada em qual que é essa equação 1. Que equação que é essa aqui? A1. A 4 já está aqui, ó. Vamos ver qual que é a 1 lá em cima. Procurando a equação 1. Acho que eu até tinha escrito ela lá. Essa aqui, ó. Essa equação aqui, ó, ela considerou que a temperatura e a pressão são constantes. Então, a suposição é a mesma. Então, uma tem que ser igual à outra. Então, vamos lá. Vou substituir essa equação 1 lá, tá? Cadê? Tá. Aqui, ó. Essa equação aqui é a equação 1. Eu substituí ela aqui. E aqui é a equação 4. Essas equações, elas são iguais. E elas têm alguns termos que são correspondentes, ó. Por exemplo, MiA DNA aqui de um lado, eu vou ter ele do outro também, ó. MiA DNA. Então, eu corto. MiB DNB de um lado com MiB DNB do outro. Então, eu chego aqui o seguinte, que do lado da equação 1 vai ter 0, e do lado da equação 4 eu vou ter esse conjunto de variáveis aqui, ó. Então, 0 é igual a Na vezes a derivada de Mi, NB vezes a derivada de MB, tá? Essa equação ela também é conhecida, né? Ela é uma análise aí, mas ela é muito mais usada e conhecida como uma equação real, né? De Gibbs-Durham, tá? Então, a partir dessa equação, eu consigo saber qual que é a relação, qual que é a influência que uma variação em um componente da mistura causa no potencial químico do outro componente, né? Que a gente avalia o potencial químico do componente B e do componente A. E a gente passa a perceber que se você mudar um potencial químico, você vai acabar mudando o outro também, de maneira proporcional aí ao número de mols, tá? Se eu mudo o potencial químico de B, eu altero de A. Se eu mudo de A, eu altero de B. Se eu mudar a composição, eu altero o potencial químico e assim por diante. E essa equação nos mostra essa relação entre os potenciais químicos, tá? Então, quando o Mi de um componente ele muda, quando o potencial químico de um componente muda, o potencial químico dos demais também vai mudar, beleza? E isso vai valer também para outras grandezas parciais molares. Então, o volume molar também vai se alterar dessa mesma forma. As outras grandezas parciais molares vão se alterar também a depender aí da composição, tá?